Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor e missionário Washington. Aqueles que não me conhecem, eu quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus e quero pedir para os irmãos que vão ouvir essa mensagem, compartilha, tá bom? Para que os demais ouçam a mensagem. Pode passar para frente a mensagem, tá bom? Deus abençoa. Que diz assim, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz: fosse comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Maravilha. Antes de eu começar, eu já quero deixar a paz do Senhor para o irmão Elsa aí, o Mogrão, meu amigo há muito tempo, né? Nós somos amigos à parte aí, né? Quero deixar a paz com ele, ele está na sintonia aí. Então deixa eu voltar aqui para a palavra. Coríntios 6, versículo 20, novamente, diz assim: porque fosse comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, diante dessa palavra, eu quero enfatizar aqui 4 pontos do que Paulo falou essa palavra. Fosse comprado por um bom preço. Aí quando você faz um link aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: não fosse comprado por coisas corruptíveis, como prata e como ouro, mas fosse comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Fazendo um link dessa primeira parte. Fosse comprado por um bom preço, quer dizer, não fomos comprados por prata e por ouro. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, o preço foi alto. E não foi preço por moeda, foi preço por sangue. E aí ele traz uma recomendação para a igreja de Coríntios, diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que nós aprendemos aqui, que Deus não quer só o coração. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas verdadeiramente já intitularam que Deus só quer só o coração. Mas aqui está falando assim, que nós temos que glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque os quais pertencem a Deus. E hoje nós vemos no campo teológico, é um ponto que a teologia não faz aplicativo, que faz parte da doutrina. Porque hoje se fala muito em doutrina, mas não fala a doutrina do corpo. A doutrina do corpo não se fala. E tem a doutrina da glorificação do corpo. Se Deus não quisesse o corpo, Jesus não tinha sido arrebatado o seu corpo. E lá em Zacarias diz que ele vai voltar de novo com as suas mãos perfuradas. O que é a glorificação do corpo? Aí nós vamos fazer um link. Mesmo o apóstolo Paulo dizendo lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, que nós temos que adorar a Deus no corpo com pudor, com modéstia, com compostura. E hoje é o que menos tem pregado, que é o campo da lascívia. Hoje ninguém prega, os teólogos não pregam sobre a lascívia. E o que mais está imperando dentro do templo é a lascívia, que falta a glorificação do corpo, que fala da compostura, da moral, porque a imoralidade está reinando os templos. Porque hoje não prega, porque levantaram uma comissão de ética dentro da igreja que não pode falar sobre essas coisas, porque se falar vão todo mundo embora. Mas espera aí, vão embora porque eles não querem compromisso, eles não querem fazer parte do grupo da disciplina. Que a Bíblia diz que todos são participantes da disciplina. E se está essa disciplina, é bastardo e não é filho. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Então diz: nós fomos comprados pelo um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí então nós fomos comprados. Comprado para quê? Para ser o quê? Peculiar. Jesus veio aqui para comprar aquele que verdadeiramente quer fazer parte do reino de Deus. Ele veio aqui comprar pelo um alto preço para que nós sejamos propriedade exclusiva de Deus.
O primeiro ponto é ser peculiar de Deus. Então é por isso que nós temos que glorificar a Deus. Retribuir a gratidão a Deus para ser peculiar. O que é ser peculiar? É ser separado, é ser exclusivo. Não é ser como um povo comum, é um povo especial. Por isso que ele comprou pelo um alto preço, para ser peculiar. Então, nós fomos comprados para ser exclusivo, para ser peculiar. Segundo, Deus nos escolheu, achou graça em nós. Ele foi na feira do escravo, e eu e você estava na feira do escravo, escravo do pecado. E ele, por a sua infinita e grande misericórdia e graça, foi até a feira do escravo e achou graça em mim e em você. É por isso que nós temos que retribuir a gratidão de Deus pelo que Ele fez por nós. Nós temos que ser grato a Deus. Porque quem era nós? Nós éramos um escravo. Escravo do pecado. Nós era cavaleiro. Nós era uma mula de Satanás. O inimigo fazia o que bem queria de nós, porque nós era escravo. Mas nós, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus comprou nós na cruz do Calvário. É por isso que nós temos que reverenciar a morte vicária de cruz. E como é que nós vamos reverenciar a morte vicária de cruz? Glorificando a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque os quais pertencem a Deus. Esse glorificar no corpo é nós ser referência e cidadão do céu diante da sociedade. Glorificar no corpo é ser referência diante da sociedade. Aí Paulo vai lá em Romanos 6,13 e diz assim: nem tão pouco, nem um pouco, apresentai os vossos membros, que é o corpo, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus os vossos membros como instrumento de justiça. Hoje nós estamos vendo as pessoas não estão nem um pouco, não estão muito, apresentando os vossos membros por iniquidade dentro do ato do templo do Senhor. E Paulo diz que não é para apresentar nem um pouco os seus instrumentos, os seus membros, um instrumento de sensualidade. É isso que está faltando nos dias que estamos vivendo. Para que nós possamos ser diferente do mundo. Para que nós podemos fazer a diferença entre aquele que serve e o que não serve. A igreja está misturada, está associada com o mundo, que hoje ninguém sabe quem serve e quem não serve. Se ele não abrir a boca para oferir que ele é um servo, ninguém sabe, porque ele não é mais luz, ele está apagado. Agora, quando nós glorificamos a Deus no corpo e no espírito, não vamos precisar falar não. A nossa postura, o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas expressões vão identificar, sem proferir que somos cidadão do céu, alguém vai ver que nós somos diferentes. É isso que está faltando. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, primeiro, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Deixando o pecado e o embaraço que tão perto nos rondeia e prossigamos para uma carreira que nos está proposta. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. A testemunha não está só no meio da irmandade. A testemunha tem que estar no meio das trevas. As trevas têm que dar testemunho por nós. É por isso que Isaías, no capítulo 60, versículo 1 e 2, diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a luz sobre ti. Aí no versículo 2, 62 de Isaías, diz: porque as trevas e a escuridão cobrem todos os povos da terra, mas sobre ti a luz vai raiando sobre ti. Quer dizer, nós somos luz e sal da terra. E como é que nós vamos ser luz e sal da terra se nós não estamos com as mesmas ornamentos do mundo? Como é que nós vamos ser luz no meio dessas trevas que tem cobrido os moradores da terra? Fazendo a diferença.
É por isso que Deus, quando ele vem recolher a igreja, ele vai querer a tricotomia do homem. Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus, que ele é imutável, vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Seja permanente, conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa história que Deus só quer o coração, isso não é verdade, isso é religiosidade. Isso é tentar se justificar que tem Deus no coração. Mas o que eu mais espelho e que mais eu tenho visto nesses dias, melhor dizendo, é que eu vejo que muita gente fala que tem Deus no coração e quando se abre as escrituras, eles não querem ouvir as escrituras. Então o Deus que ele tem no coração não é o Deus dessa Bíblia. Porque o Deus dessa Bíblia aqui, quem tem, ele tem prazer de alguém que está ministrando a palavra de Deus. Ele tem prazer de alguém que está divulgando a palavra de Deus. Porque João 8,47 diz que quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Se vós não escutais, porque não sois de Deus. E Deus quer a glorificação no corpo. Deus também quer, porque aqui está, o texto está bem claro aqui, ó. Glorificai, fosse comprado por um alto preço, por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É por isso que Pedro 1,15 disse, fiel e santo aquele que vos chamou. Sede-vos santo em toda maneira de viver. É em toda maneira. Hoje nós estamos vendo a irmandade aí que tem uns que você não conhece ele nem dentro da igreja, quanto mais fora da igreja. Cadê a reverência? Nós somos embaixador, porta-voz de Cristo. Como é que um embaixador, um porta-voz, um ministro pode andar de qualquer jeito, irmão? Como é que ele vai ser referência se ele está andando ornamentado igual ao mundo? Nós precisamos rever alguns conceitos. Terceiro, quando nós fomos comprados por um preço, um alto preço, para ser peculiar, fomos resgatados numa feira dos escravos, porque nós éramos escravos de Satanás. Fomos comprados na feira do escravo. Aí nós vamos ser o quê? Selado. O que é selado? É ter identificação. Eu vou fazer aqui um paralelo aqui. Quando você compra uma mercadoria que ela é passada pelo Ministério da Agricultura, ela tem um R registrado. Quer dizer, tem identificação. Não é uma mercadoria comum. Você pode ver quando você compra uma mercadoria boa, ela tem um Rzinho bem do lado da marca. Registrado, quer dizer, autenticado. Então, o cristão verdadeiro, ele tem a identificação. Ele não precisa falar que ele é um cristão, porque ele é identificado aonde ele chega. Vamos fazer aqui vamos viajar aqui para o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9. O profeta Eliseu, era selado e tinha identificação. Ele não precisou gritar que ele é um servo de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, toda vez que ia participar do pão, ela mais seu esposo, Eliseu passava por aquela localidade ali em Sunem. A Bíblia diz que ela chamou seu esposo e disse, eu tenho observado que esse homem que passa por aqui, ele é um homem santo, um homem de Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem tinha identificação. E a identificação não precisa vasculhar, não. De longe, alguém sabe que alguém tem identidade. É isso que muitas das vezes está faltando. Nós estamos sem identidade. Perdemos a identidade no meio das trevas, no meio da escuridade, porque estamos com as mesmas procedências que o mundo. É por isso que a igreja, nos dias que estão vivendo, ela não está sendo mais referência. Ela não está sendo mais referência, porque perdeu a identidade. Quando nós fomos comprados por um alto preço e quando nós entregamos a Deus o nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus, nós vamos ter verdadeiramente gratidão e vamos deixar Deus nos selar para nós ter uma identificação. Uma mercadoria boa, irmão, ela é identificada de longe. Quando alguém vê uma mercadoria de longe, que ela é boa, quando a pessoa olha e diz, não, essa mercadoria é boa, pode comprar que é o que está faltando no meio da irmandade. Nós estamos falsificados, irmão, nós estamos parecendo mercadoria do Paraguai.
ponte da amizade. E é isso que está faltando nós rever alguns conceitos. Porque nós precisamos ter o modo e o viver. Esse negócio que vive, mas não tem modo, irmão, está fora. Que é em toda maneira de viver. Pedro 1,15, é em toda maneira de viver. Toda maneira. Conduta, comportamento, postura, modéstia, pudor. É o que está em extinção dentro da casa de Deus, é essas faculdades no meio da Irmandade. Porque ninguém hoje quer aparecer com Cristo. Hoje muitos estão querendo aparecer com o mundo. Aí Paulo disse lá em Gálatas 6,12, muitos, não falou que é poucos não, querem aparecer boa aparência na carne, eles obrigam a circuncidar-vos para não ser perseguido pela cruz de Cristo. Religiosidade. Porque na religiosidade você fica igual o Léo, você fica igual os religiosos, igual a seita, fica com a mesma identidade, com as mesmas características, porque verdadeiramente não quer ser perseguido pela cruz de Cristo. Sabe como é que eu e você, sabe como é que a igreja é perseguida? Quando ela é oposição ao que o mundo oferece. Quando nós somos oposto, o mundo vem e nós vamos ao contrário. Não abraçamos, não filiamos, não temos amizade com o mundo, porque a Bíblia diz que somente ter uma amizade com o mundo já é inimigo de Deus. Tiago 4,4. Somente ter uma amizade com o mundo já é inimigo de Deus. Que mundo é esse que Tiago está falando? Será que é o mundo da natureza? Não, que o homem não consegue viver sem a natureza, sem o oxigênio. É um mundo vil de pecado e de imaginações. E muitos estão vivendo afiliado com o mundo, ornamentado com o mundo, com as atitudes do mundo, com as características do mundo, com as procedências do mundo, com os hábitos do mundo. E nós precisamos rever alguns conceitos. Porque do jeito que nós estamos, nós vamos perder a embarcação. Nós vamos perder a passagem. Porque nós não podemos servir dois senhores. Nós não podemos ser associados ao mundo, segundo os Coríntios 6,14. Que sociedade tem a luz com as trevas? Que sociedade tem? Nenhuma. Quarto, quando nós reconhecemos que fomos comprados para ser peculiar, fomos comprados na feira do escravo, fomos selados para ser identificados. Quarto, cheio da presença de Deus. Cheio. E quando o crente ele é reconhecido nesse quarto ponto, cheio da presença de Deus, ele comanda a sua natureza, ele não deixa a sua natureza tomar conta do seu espírito, porque quem reina agora é o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Aí cumpre o que diz lá em Atos 1, versículo 8, e receberei virtude do Espírito Santo, para depois ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas para ser testemunha peculiar de Deus, exclusivo de Deus, nós precisamos receber virtude do Espírito Santo. Sabe por que a maioria da igreja não está sendo mais testemunha ocular de Cristo? Porque verdadeiramente não está recebendo a virtude do Espírito. Por isso que não consegue ser chamado de cristão, como diz lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristão, não de evangélico. Porque a palavra cristão é aquele que segue as pisadas de Cristo. E quem segue as pisadas de Cristo não pode andar ornamentado com esse mundo. Porque se nós, a maioria dos crentes que estão vivendo aqui, intitulando que são filhos de Deus, se eles ir para o céu do jeito que eles estão indo, com essas atitudes do mundo aí, para que Jesus veio fazer aqui, o quê? Jesus veio fazer o quê? Fosse comprado por um alto preço, um bom preço. Aí ele convoca agora, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não, Deus só quer o coração. Nós estávamos ali agora fazendo um trabalho evangelístico, entrou uma dona lá, só o sangue de Jesus Cristo, irmão. Toda enfeitada, parecendo uma árvore de Natal. Quando Deus começou a falar ali, ela não aguentou. Teve que se retirar do recinto. Porque a verdade, ela confronta.
Evangelho que não confronta com a sua natureza, com a minha natureza, não é evangelho. E nós estamos vendo um evangelho aí parcial, evangelho sem mudança. Evangelho tem que ter confronto, tem que confrontar com a minha natureza, tem que mortificar a minha natureza, as minhas vontades próprias. Que nem Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, morto com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, o eu tem que ser crucificado. O eu vou fazer um parênteses aqui nesse eu, viver as próprias razões. Hoje todo mundo está vivendo as suas próprias razões. O eu da razão. E achando que muitos estão achando que estão com Cristo e estão redondamente enganados. Ou nós tomamos uma posição, irmão, ou nós vamos perder o tempo de estar dentro da igreja. Porque com esse mundanismo que a igreja está andando, sem identidade, irmão, umas décadas atrás aí o crente era conhecido era de longe. Hoje não está sendo conhecido nem de perto. Sabe por quê? Porque não glorifica a Deus no corpo e nem no espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos acordar, igreja? Os homens fazem mudança de tudo. Só que eu quero dizer para você, o evangelho está no mesmo lugar. A porta continua sendo estreita. Não adianta nós querer ficar no campo da filosofia, no campo do modernismo, no campo das autoajuda, campo da autoajuda, porque hoje nós estamos vendo o evangelho de autoajuda. O evangelho parcial, evangelho omisso, evangelho de conformismo. Eu estava pregando agora recentemente, eu disse, irmão, Deus abre a porta do inferno e não abre a porta do coração do homem. Que coisa, hein? Sabe por quê? Eu estava pregando agora recentemente, sabe por quê? Porque nós temos entendimento. Aí fica aí, tem um grupo aí pregando, dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Fica nesse campo aí, você vai ver o que vai acontecer no final. Deus, é a única porta que Deus não abre, é a porta do coração do homem. É por isso que Paulo disse em Romanos 12:2, não conformeis com este mundo, mas transformai os vossos entendimentos. É por isso que Deus não abre o coração do homem, sabe por quê? Porque nós temos entendimento. Nós sabemos distinguir o que é bom e o que é ruim. Se você perguntar, o homem que está cometendo lá atrocidade, ele está fazendo, mas ele sabe que não é certo. Ele tem entendimento. O homem tem a lei implantada no interior do seu coração. Existem coisas que não precisa nem abrir a Bíblia. Está dentro do psique do homem. É que muitas das vezes ele não quer se encurvar. Por causa do eu da razão, seu próprio intelecto, seu próprio entendimento, apoiando os seus próprios conhecimentos e não desce do pedestal. Aqui está falando, ó, glorificai. O que é glorificar no corpo? É não deixar a carne reinar, não deixar a carne governar os nossos entendimentos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 8:6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. No versículo 8 de Romanos diz que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aquele que está afiliado com o mundo está afiliado à carne e diz que não pode agradar a Deus. É Bíblia, a palavra de Deus. Fosse comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você religioso aí que Deus só quer o coração, aqui, ó. Deus só quer o coração, não, Deus diz que é para glorificar com o corpo. Eu não andar com luxúria, com sensualidade, dentro da casa de Deus, dentro e fora da casa de Deus, fazendo exposição do seu corpo, no campo da sensualidade. O céu abre e você vai ficar. O céu abre, eu também vou ficar, se eu ficar no campo da sensualidade. Você deixando de ser o templo da morada de Deus e estando aí no campo de nudismo, nas praias da vida, roda dos escarnecedores.
Sabe o que é isso? Você não está glorificando a Deus no corpo. Você está afiliado. O mundo anda conforme o corpo, conforme os seus prazeres, seus deleites e prazeres. É o que está acontecendo. E Paulo aqui ele convoca para nós glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, disso os quais pertencem a Deus. Fica aí andando igual um bad boy aí. Fica aí andando igual uma meretriz. Fica aí que o céu vai abrir e você vai ficar com a Bíblia na mão. Tá? Esses pastores mundanos, trazendo essas cantoras gospel para cima do altar, cheio de sensualidade, luxúria, cheio de vaidade, vocês vão dar conta no dia do juízo. Jó, capítulo 15, versículo 31. Não confiai, pois, na vaidade. Engana a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Salmo 24, versículo 3. Não inclina a sua alma para a vaidade. O que eu jogo para fora é o que está dentro de mim. As minhas impressões estereóticas é o reflexo do que está dentro de mim. Tudo que eu me expresso, primeiro sai de dentro de mim. Vamos acordar? Eu estou pregando aqui doutrina, eu estou pregando a Bíblia. Então está cheio de gente falando de doutrina, mas ninguém sabe que doutrina é essa. Os crentes estão andando igual uns loucos no meio da rua. De vez em quando você encontra com uns aí na rua, parece bandido. Está mais parecendo para bandido do que para luz. Ou nós mudamos os nossos conceitos, irmão, nós estamos perdendo o tempo de carregar uma Bíblia e estar dentro de uma igreja. Tem que haver renúncia. Tem que se despir da velha natureza total. Tirar toda a crosta do velho homem e da velha mulher. Para que nós seremos justificados naquele grande dia. Ou nós tomamos uma posição ou nós estamos perdendo tempo. Carregar uma Bíblia, ou até uma posição eclesiástica. Principalmente os que têm oposição eclesiástica na igreja, o preço vai ser mais caro para eles. Tiago 3, primeiro, não queira ser mestre, que duro será o vosso juízo. Aqui está dizendo, ó, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Coríntios 6, 20. Então fica aqui essa palavra, para que nós possamos verdadeiramente não ser reprovado naquele grande dia. Deus quer santidade na tricotomia, espírito, alma e corpo. Senão nós estamos perdendo o tempo de ser luz. Não adianta ser uma lâmpada, mas ser queimada. Não adianta ter a lâmpada, mas estar vazia. Não adianta. É lâmpada, mas está vazia. São as loucas. Não, nós temos que ser o campo das prudentes. Que estava no átrio se preocupando em sempre encher sua lamparina. E quem enche a sua lamparina, ela tem pudor, ela tem modéstia, tem compostura, tem reputação. Outro campo do corpo que poucos estão cumprindo é a reputação. Hoje o que mais tem nos escândalos no meio da Irmandade é falta de reputação. Aqueles que falam e não cumprem, aqueles que compram e não pagam. Esses, no dia, o céu abre e eles ficam tudo aí. Eu ando esse Brasil aqui, eu sou missionário há mais de 20 anos. O que mais se fala é os escândalos. Por falta de reputação. Então fica aqui essa palavra para a nossa meditação, minha e sua. Coríntios capítulo 6, versículo 20. Fosse comprado por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Cuidado com essa filosofia de Deus só quer o coração, viu? Deus quer santidade em tudo. Que Deus abençoe. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu código é 89, meu telefone é 994-010024. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.